Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Chegamos agora a um trecho muito bonito de 1 Reis, capítulo 15. É do versículo 9 ao 24. É muito interessante. A palavra de Deus diz que Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Isso está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Eu quero trabalhar com os irmãos, obviamente, muito feliz. Por quê? Porque nesse momento nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos surgir do rebento de Davi um descendente que realmente serviu a Deus como seu pai Davi. Humanamente falando, havia poucos motivos para esperar que o filho de Abias fosse fiel a Deus, né? Fosse como seu grande pai Davi. Porque se você parar e pensar, o bisavô de Abias, que é Salomão, botou a mão entre as pernas, né? E por causa das mulheres que teve, foi servir a outros deuses. Roboão, avô de Asa, né? Ele simplesmente piorou aquilo que Salomão fez e viveu de acordo terrivelmente com tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Ele se recusou a servir a Deus. Em sua loucura, Roboão, além de dividir o reino, conduziu o povo de Deus à idolatria, complementando o que Salomão tinha começado. Abias, pai de Asa e filho de Roboão, foi também difícil. Tá, tudo bem. A Bíblia diz que ele foi um homem de coração dividido. Mas você servir a Deus com coração dividido é o mesmo que não servir. E o pior, a palavra de Deus diz que Abias foi como o seu pai. 3 anos ele governou, mas ele andou em todos os pecados que Roboão, seu pai, tinha andado. E agora Asa assume o trono. E provavelmente os súditos estavam olhando para ele, estavam dizendo: rapaz, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Caráter de um homem é moldado pela natureza de sua criação. Asa era literalmente, irmãos, um candidato improvável à santidade. E se você parar e pensar, além de ter um passado difícil como esse, porque o único destes que serviam literalmente a Deus foi Davi. Tanto é que em 1 Reis, capítulo de número 15, versículo 5, você tem um testemunho sobre Davi que o torna padrão para todos os reis de Israel. Só que Asa serviu ao Senhor. Asa quebrou todo esse ciclo maldoso de impiedade, indigesto de maldade, de idolatria. Asa serviu ao Senhor. E vamos ser francos, desde o nascimento já há algum problema no tocante a Asa. Por quê? Vem comigo. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 2, fala que você tem uma senhora chamada Maaca, que gera um sujeitinho chamado Abias, e essa Maaca é casada com Roboão. Então vamos lá. Davi gera Salomão. Salomão gera Roboão. E Roboão se casa com Maaca. E ao se casar com Maaca, Roboão gera quem? Abias. Ótimo. Abias morreu. Não morreu? Ok. E a mulher que deu luz ao filho de Abias foi a mesma mulher que gerou Abias. Pastor, não diga isso. Não diga isso? Dê uma olhadinha em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. Maaca gerou Asa. Pastor, meu Deus do céu,
Que coisa horrível! Então, Maaca, que gerou Asa com quem? Com Abias, seu filho. Então, Maaca, esposa de Roboão, gravou isso. Maaca, que casou com Roboão, gera em primeiro lugar quem? Abias. E Maaca pega o filhinho, tem relações sexuais com o filhinho e gera agora Asa. Meu Deus do céu, pastor. Meu Deus do céu. Sim, alguns intérpretes creem naquilo que eu acabei de te passar, que houve um incesto terrível ali no meio da família de Davi e que uma mulher simplesmente gera o filho e junto com o filho gera um neto. Meu Deus do céu. Pastor, isso não pode ser verdade. Não pode? Pois é, muita gente, sinceramente, crê nessa corrente de pensamento. Há uma segunda corrente de pensamento que diz que Maaca não era tão horrível assim. Maaca é chamada de mãe de Abias porque realmente era casada com Roboão e gerou Abias. Ok? Então, Maaca foi uma mulher que gerou Abias com Roboão. Mas ela é chamada de mãe de Asa, não porque tenha transado com Abias, seu filho, e gerado Asa, né? Não, porque, bem, ela seria assim como a gente não diz que Davi é pai de Abias, quando na verdade Davi é bisavô. Pastor. Então, alguns acreditam que essa mulher é chamada de mãe de Asa, nesse sentido de ser avó, e que ela tinha uma posição, era muito influente, tal como a Bíblia diz que Eva é mãe de todos os seres viventes. Compreendeu? Agora, eu pessoalmente, eu tenho para mim que a primeira posição é a que é a correta. Por quê? Porque a Bíblia diz de forma muito clara que a mãe de Abias deu a ele um filho chamado Asa. Né? A mãe de Abias deu a ele um filho chamado Asa. Então, eu creio que houve ali um incesto. Mas para que esse assunto fique bem mais claro, amanhã nós vamos colocar um vídeo extra explicando só essa figura de Maaca. Não é um vídeo feito por mim, é um vídeo feito por um outro pastor e alguém de muito conhecimento bíblico, e esse vídeo vai te ajudar a entender um pouquinho mais essa situação, tá bom? Então, vamos lá, vamos ser francos. Asa, sendo filho ou não de Maaca, essa é uma grande dúvida, sendo filho ou não de Maaca, ele tinha um passado muito difícil, ele tinha uma vida muito difícil no seu passado. E, às vezes, nós somos tentados a pensar da mesma forma, né? De que em razão do nosso passado, tudo nos leva a não fazer a vontade de Deus, nos leva a nos afastar da vontade de Deus. Pois é, Asa que tinha tudo para ser um péssimo rei por causa dos seus antecedentes, acabou por ser um dos bons reis que Judá teve. De acordo com o livro de 1 Reis, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Inclusive tomou posições muito sérias, ele atacou a falsa religião que ali existia, porque ele tira da terra os prostitutos cultuais, removendo todos os ídolos que seus pais fizeram antes dele. Quem foram os seus pais? Abias, Roboão e Salomão.
porque Davi não permitiu que se existisse idolatria lá dentro. Então, em outras palavras, Asa foi um sucesso espiritual. Sucesso espiritual em todo aquele ponto que seu pai e seu avô e seu bisavô falharam, ele foi um sucesso espiritual. Salomão tinha, infelizmente, por causa das suas esposas, colocado muitos ídolos e servido a ídolos. Aí Salomão gera Roboão. E aí Roboão introduz muitas práticas pagãs de adoração em Judá, andando no caminho de Salomão. E coisas horríveis, né? Coisas horríveis, como adoração a Azerá, prostituição ritual. Abias, filho de Roboão, com Maca, tá? Então Roboão é casado com Maaca e gera Abias. E aí Abias, filha de Roboão, durante os 3 anos que reinou, repete os pecados do seu pai. Mas Asa foi um reformador. Asa, tal como seu bisavô Davi, ele tinha um coração voltado para a adoração ao único Deus verdadeiro. E Asa pôs um fim à adoração dos deuses falsos, às práticas depravadas da religião cananeia. Asa trouxe uma reforma espiritual para o meio do povo de Deus. E aí eu paro e penso, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Irmãos, graça, pura graça de Deus. Asa teve acesso à lei do Senhor. Asa, com certeza, leu a lei do Senhor. Asa, com certeza, entendeu a lei do Senhor. Asa, com certeza, ouviu falar do seu avô Davi. Asa, com certeza, leu os atos que seu avô Davi fez, porque existia um registro histórico dos atos de Davi. E Deus tocou no coração desse menino. Como tinha já tocado no coração do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e que infelizmente não deram ouvidos a Deus. Não deram ouvidos a Deus. Esse aqui não, esse deu ouvido a Deus. E simplesmente se voltou para ele. E Deus o levantou perante uma geração incrédula. E ele foi fiel a Deus, e ele faz com que Israel retorne à presença de Deus. Por isso ele simplesmente governa por mais de 40 anos. Sabe, irmãos, isso nos dá uma esperança no tocante à nossa vida e às nossas famílias, porque pensa. Quantas situações podem se apresentar na minha casa, na sua casa, e nos fazer temer de que não esteja dando certo nossas ações, de que talvez nossos filhos não sirvam a Deus. Sério, a gente tem receio de meu Deus do céu, está errando na criação, e que nossos filhos não têm um coração completamente voltado a Deus, mas olha que coisa fantástica. Deus já tinha prometido abençoar a descendência de Davi, não por causa do pai de Asa, Abias, nem por causa do avô de Asa, Roboão, nem por causa do bisavô de Asa, o homem mais sábio do mundo, Salomão, mas por causa de Davi. Veja que Davi gera Salomão. Salomão se afasta de Deus. Salomão gera Roboão, que se afasta mais ainda de Deus. Roboão gera Abias, que se afasta de Deus. E Abias gera Asa, que se volta para Deus. Gente, ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Deus do sepulcro vazio. Ele é o Deus que ressuscitou. Ele é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus que diz: eu estou contigo
contigo. Ele é o Deus que pode curar, é o Deus que pode salvar, é o Deus que pode transformar, é o Deus que nos encoraja a estar aos pés dele, orando, servindo, adorando. Porque a palavra de Deus diz algo fantástico. Deus diz que por amor a Davi, ele teria sempre um descendente ali naquela família. E olha que Asa trabalhou de forma pesada. Asa teve que cortar na própria pele. Você se lembra dessa mulher chamada Maaca? Maaca não era qualquer uma, não. Maaca era a mulher que simplesmente exercia a função de rainha-mãe. Tá? Maaca exercia a função de rainha-mãe, ou seja, ela era uma mulher que exercia um papel cultural, político de destaque na sociedade, principalmente religioso. Asa, quando toma a decisão de servir a Deus, Asa simplesmente não pensou quem ele tinha que tirar. Uma das primeiras coisas que ele fez foi ter problema com seus familiares. Porque, em primeiro lugar, derrubou todos os ídolos. Segundo, retirou todos os prostitutos cultuais. Terceiro, olha o que diz em 1 Reis 15:13. Até a Maaca, sua mãe. Por isso que eu disse, e eu creio que tem havido ali um incesto. Mas bem, tudo bem. Com o áudio de amanhã, o vídeo de amanhã, você vai entender direitinho. Até Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito poste uma abominável imagem. E Asa destruiu essa imagem, a queimou. Gente, sério. Essa rainha-mãe, ela tinha uma posição de liderança muito grande. E ela exercia influência espiritual muito grande. E quando essa Maaca, ela se casa com Roboão, filho de Salomão, e gera Abias, ela já controlava com certeza toda a religiosidade falsa na época de Roboão. Sério? E aí gera Abias. E por servir a Azerá nessa prostituição cultual, ela tem relações sexuais com seu filho, Abias, e gera Asa. Asa não teve o menor problema em retirar a sua mãe, a rainha-mãe, porque ela estava liderando as pessoas na adoração a divindades pagãs, mas não teve nenhum problema. Maaca, mãe de Asa, havia erguido uma imagem a Azerá, essa deusa cananeia, que trabalhava com toda sorte de prostituição cultica, ou seja, as pessoas iam para os cultos de Azerá e tinham relações sexuais com os sacerdotes, as sacerdotisas de Azerá para ter proteção pessoal e etc. E talvez Asa tivesse sido gerado no meio de uma prostituição cultural entre seu pai e aquela que seria sua avó. Mas ele não teve nem papo. Ele tira a Maaca e ele simplesmente retira ela dessa posição porque ela era uma grande influenciadora. Se não fosse a mais forte de todas as que serviam a Azerá, essa deusa cananeia. Eu paro e penso, né? Asa deve ter sofrido uma enorme pressão pessoal e pública
pública, para não tomar posição, para não chegar onde chegou, para não mudar todas as coisas. Ele não pensou duas vezes, ele tomou posição, ele mudou quem tinha que mudar, ele tirou a própria rainha mãe da posição, destruiu tudo que é ídolo e foi servir ao Senhor. Irmãos, olha, nós temos que entender que quando a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar e tem compromisso com tudo aquilo que Cristo é, e que Cristo faz, e que Cristo diz que a gente tem que realmente, né, fazer, porque a asa é esse, né, esse que, sem conhecer Cristo, já cumpria aquilo que Cristo já tinha falado. Quem quiser me seguir, vai perder pai, vai perder mãe, vai perder irmão, vai perder família, e não pode amar nenhum desses mais do que ama a mim, não. Sério. Irmãos, haverá momentos em que o nosso amor por Jesus nos custará caro, mas muito caro, até mesmo nos relacionamentos mais íntimos. E a gente vai ter que tomar posições sérias, posições difíceis, mas posições que vão demonstrar o amor de Deus. Eu não estou tentando dizer para você que está dentro de casa sair da sua casa e deixar todo mundo. Eu não estou dizendo para você, marido, deixar sua esposa, você, filho, deixar pais. Eu não estou dizendo isso. Se seus pais, suas esposas, seu marido consente que você viva o evangelho, então não é para separar, como Paulo disse. Agora, se um dia eles olharem para você e disserem, eu, ou Cristo, então que o Senhor te dê graça para servir a Cristo. Porque é como eu disse, haverá momentos em que o nosso amor por Jesus nos custará algo muito grande. Às vezes teremos que enfrentar, né? Todos aqueles que, desonrando a Cristo, nos repudiarem. Às vezes teremos que enfrentar a zombaria, no trabalho, na escola. Mas, irmãos, o custo do discipulado, que é diferente para cada cristão, é um custo muito alto. Só que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos diz algo muito interessante. Ele diz que aquele que não deixa pai, não deixa mãe, por amor a Ele, não é digno dele. E eu, nesse ponto, me lembro de uma história muito interessante, né? Porque se você parar e pensar comigo, a posição tomada por Asa não é uma posição simples, é uma posição muito pesada. Mas Asa é esse que gera de novo na casa de Davi esse grande momento maravilhoso de busca de graça, de salvação, de consagração a Deus. E eu creio perfeitamente que, em razão dele, muita coisa maravilhosa deve ter vindo. Muita coisa maravilhosa. A Bíblia chega ao ponto de dizer que ele anda nos caminhos do seu pai Davi, faz o que é reto diante do Senhor e afasta, inclusive, sua mãe, Maaca, de toda a adoração, de todo o serviço, recuperando, com certeza, a adoração correta na casa de Deus. Incrível, né? Davi serviu a Deus. Seus filhos não serviram muito a Deus, mas por amor a Davi, o Senhor conservou até que surgisse Asa. E em razão de Asa vem agora um novo momento maravilhoso de graça, de misericórdia e de bênção. Eu li
num livro muito especial, gosto muito dele, é um dos livros que estou utilizando para poder analisar, ler, entender Primeiro Reis e fazer todos esses estudos para meus amados irmãos. Olha que interessante. O comentarista ele fez uma comparação entre dois homens, dois norte-americanos que viveram no século XVIII, Max Jukes e Jonathan Edwards. Eu creio que Max Jukes seja bastante desconhecido pelos irmãos, mas Jonathan Edwards, esse sim era um grande pastor e um dos grandes avivalistas do século XVIII. Acompanhe comigo. O autor diz assim que Max Jukes era um alcoólatra que vivia na floresta e não tinha nenhum interesse por Deus. Nem Jukes, nem a moça com quem ele casou criam em Jesus Cristo. E quando um sociólogo pesquisou registros locais para determinar o que acontecera com a sua família, descobriu que a família de Max Jukes, dentre mais de 1.000 descendentes, meia dúzia eram assassinos, 76 eram criminosos condenados, 100 eram alcoólatras e mais de 300 morreram como indigentes, e cerca de metade das mulheres eram prostitutas. Já Jonathan Edwards, por sua vez, que depositou sua confiança em Jesus Cristo, casou-se com uma mulher que temia a Deus e testemunhou a intervenção graciosa de Deus na vida da sua família. Até o século seguinte, os descendentes de Edwards incluíam 13 presidentes de universidades norte-americanas, 65 professores universitários, mais de uma centena de advogados e juízes, 60 médicos, 75 oficiais militares, 60 escritores, 80 detentores de cargos públicos, incluindo 3 senadores e, talvez como o ponto mais relevante da pesquisa, uma centena de pastores e missionários. Irmãos, quando Deus intervém em uma família, quando pais levam filhos à presença do Senhor, Deus sempre tem uma lâmpada brilhando. Vamos, por gentileza, ter esse testemunho, tá? E Pastor Heber vai estar colocando agora a imagem desse livro. É um livro muito interessante. Ele é caro. Talvez não haja necessidade de você comprar. Eu retirei isso tudo desse livro, tá? Ele está na página 540, 541, tá? É um livro, não é o físico, é o digital que eu tenho. Mas está aí, é um comentário muito bonito. Irmãos, é incrível. No Reino do Norte não surgia ninguém que queria servir a Deus, né? No Reino do Sul está Davi, e aí os descendentes caíram, mas agora surge Asa. Sério, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Deus sempre vai levantar uma luz, um descendente que o busque em espírito e em verdade. Sua geração não vai morrer e não vai acabar, e tal como a geração de Davi não morreu e não acabou por amor a Davi, Deus não vai deixar a sua geração se acabar e se corromper completamente por amor a você. Ame ao Senhor de todo o coração, porque talvez se de repente teu filho, teu neto, teu bisneto não serviram com integridade ao Senhor, eu te digo, Asa está nascendo, Asa está surgindo e já na tua geração, independente, na tua geração vem alguém que vai servir ao Senhor de todo o coração e vai servi-lo com toda a alma e com todo o espírito e vai andar nos caminhos do Senhor como você está andando. Então, preste atenção. Sim, há um Deus que abençoa 1000 gerações daqueles que o temem. Então vá temer ao Senhor, vá servir ao Senhor como Davi serviu, e o Senhor terá misericórdia da tua família. E mesmo que alguns dos teus
se afastem. O Senhor te ama e eu te garanto, asa nascerá asa, e vem aí um novo dia, vem aí um novo começo, vem aí uma nova graça. Que o Senhor faça na tua família como fez na família do grande pregador norte-americano John Edwards. Ele e a esposa não sabiam que iam gerar tantas bênçãos para os Estados Unidos, não sabiam que iam gerar tantos presidentes de universidade. E olha que é muito difícil lá ser um reitor de universidade, tantos professores universitários, e olha que lá é muito difícil chegar nesse ponto. Eles não sabiam que iam gerar 3 senadores, eles não sabiam que da sua descendência viriam muitos juízes, viriam muitos advogados e principalmente muitos pastores e missionários. Olha, lute pela tua casa, ore incessantemente, leve seus filhos à presença de Deus e deixa que o resto o Senhor fará. Eu quero terminar porque na empolgação já te tomei 30 minutos, meu Deus do céu. Amanhã a gente continua estudando asa, tá certo? E o Senhor vai nos abençoar. Um grande beijo e a paz do Senhor.